Olá, você que acompanha o programa Miguel Ângelo Convida. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, sempre trazendo um convidado, uma convidada com um tema super atual, super interessante, que ajude a gente a refletir, a pensar, a viver esse tempo que vivemos, né, de pandemia, esse tempo de mudanças em vários âmbitos, em vários níveis, e os nossos convidados sempre abordam diversos assuntos que nos ajudam nesse tempo a pensar sobre nós mesmos, sobre as nossas relações, sobre questões diversas, pensando fé e um monte de coisas. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem aqui, mais uma vez, como sempre, uma convidada especial, mas hoje é mais do que especial, porque se trata da minha irmã. É isso mesmo, a minha irmã de sangue, a Ana Lúcia, a Ana Gomes, e ela vai ajudar a gente a pensar um pouco, a entender o que é, afinal de contas, EMDR. Esse programa está acontecendo nesse especial de fim de ano, no mês de dezembro. É o primeiro programa especial de fim de ano de dezembro, e vai ajudar a gente a entender muita coisa sobre nós mesmos, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. Então, vou deixar que ela mesma se apresente, que ela mesma, além de se apresentar, que ela possa introduzir a gente nessa maravilha do mundo da psicologia, do EMDR. Eu vou aprender muito aqui também essa tarde. Bem-vinda, então, entre nós, no Miguel Ângelo Convida, Ana Gomes. Boa tarde, Miguel. Fala, meu irmão. Boa Fala, minha tarde, irmã, vocês também. literalmente. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei qual o momento que vocês vão estar vendo, mas desde já eu desejo uma tarde de bênçãos para cada um de nós. Amém, que bom. Com certeza será uma tarde de bênção assim. Que bom que você está aqui, né? Estamos, além de vinculados pelo sangue, né? Pela graça de Deus, por sermos irmãos de sangue, hoje aqui, batendo um Sim. papo, trocando uma ideia. E fique à vontade. A gente vai fazer, então, nesse primeiro momento, que a gente costuma fazer uma apresentação dos nossos convidados. Eu já Sim. conheço, mas eu sei também que muita gente que está assistindo a gente te conhece também, seja da igreja, do trabalho, dos atendimentos Sim. psicológicos. Mas, como a gente está nas mídias, né, vai ter gente que não conhece. Né? E aí é bom a gente começar sempre se apresentando para que as pessoas se identifiquem ainda mais com os nossos convidados. Certo. Quem é a Ana Lúcia? Então, deixa eu falar. Me chamo Ana Lúcia, como você mesmo já deu a entrada, né? Isso. Trabalho há 15 anos no hospital público, é, Federal de Bom Sucesso, e trabalho no setor de hemodiálise, né, há 15 anos. E também, em 2018, eu me formei como psicóloga. Desde então, eu atendo parte clínica, né? E agora, Uhum. na época de pandemia, estamos um pouquinho mais atendimento online, mas sempre nessa busca, nesse atendimento, é, engraçado, tanto o lado físico, que é a parte do hospital, como agora, 3 anos para cá, esse lado da emoção, né, das pessoas, que, na verdade, muitas vezes as pessoas pensam assim, psicologia ou é para coisa de doido, eu não sou doido, eu não vou nem buscar, ou então não dá muito Muito valor, muita valor, importância. não dá muita importância. Quando é algo físico, a pessoa até, tipo, busca, estou com uma dor de cabeça, vamos tomar um remédio, então vou buscar um médico para ver o que está acontecendo comigo no corpo. Mas a parte da emoção, infelizmente, a mentalidade de hoje ainda tem muito, né? As pessoas não dão muito valor. Então é tipo assim, a pessoa está com depressão, então essa falta do que fazer, uma boa roupa, né, um tanque cheio de roupa, talvez resolvesse. Ela tem que procurar o que fazer, ou então é frescura, é Uhum. mimimi. Então ainda tem muito, infelizmente, por esse lado mental. E a gente sabe que não é assim. Então, as pessoas empurram um pouquinho esse lado mental, cuidam às vezes do físico, mas não da mente. E isso realmente, só o corpo não adianta se você não cuidar também do emocional. Então, eu percebi, já fazendo já um link, né, de tudo Vai como, né? adiantando que a gente daqui a pouco retoma, vai para frente, vai para trás, esse é assim mesmo. Sim, então eu percebi nesses 15 anos, né, que eu trabalho no hospital, nessa parte de hemodiálise, pediatria, um pouquinho antes de começar a trabalhar também, né, já Uhum. botando um pouquinho na vida,
eu tive aquela dúvida da vocação, ser ou não ser religiosa, ser ou não ser freira. Então, eu fiz uma Uhum. experiência no convento, fiquei um tempo e percebi que não era o chamado de Deus para mim, mas, ao mesmo tempo, esse desejo de lidar com as pessoas, com o próximo. Então, eu fui Uhum. para a área da área da saúde, eu vi que não só a parte física, mas a parte da emoção, da mente, das pessoas também precisavam desse cuidado. Então, eu Uhum. comecei a faculdade, né, de psicologia, e aí como surgiu o MDR, né? Já, V- assim, fazendo... Pode falar. Vamos fazer então só o seguinte, porque são muitas informações ricas para a gente, né? Tem muita Sim, coisa boa aí que com certeza o público vai se deliciar e vai crescer muito com esse bate-papo. Tenho certeza sim. disso. Mas assim, eu fiquei curioso aqui com algumas coisas, embora seja seu irmão e saiba de bastante desses bastidores, mas eu acho bacana trazer aqui nesse momento que você está falando, né? Aham. Você falou que antes, no período de você conhecer aí a sua experiência religiosa, você já tinha uma atuação ativa na igreja, né? Lidava com adolescentes, porque você também começou a trabalhar com isso no hospital, né? Com crianças, e você também na igreja Sim, trabalhava com sim, crianças, com adolescentes. sim. Foi aí que você começou a se perceber Eu, mais com a sim, parte eu, humana? eu achava muito interessante, ainda acho muito essa parte da adolescência, juventude, infância também, mas mais a parte da adolescência, porque é onde existem mais conflitos interiores, onde eles buscam mais auxílio. Então, na Verdade. igreja eu pude, Deus deu a graça, né, colocando um pouco da Uhum. fé, nesse ramo. Deus deu a graça de eu ter essa experiência com os adolescentes. Então, eu vi assim, porque tem que ter Trabalhou com todo pastorais, com movimentos. Como é que foi a sua o experiência, MEG, assim, né, bem rapidamente, o MEG? movimento eucarístico jovem, que a gente pegou uns aninhos com eles. Uhum. E a Crisma também, mas já parte não só de adolescentes, já vinham adultos, né, jovens e adultos. Você foi Então, catequista também? sim, sim, já é catequista também de crianças e adolescentes. Enfim, eu percebi que nesse adultos eu também atendo, mas eu estou dizendo que eu comecei a perceber a importância do estar próximo, do saber ouvir, do ter a Uhum. mesma linguagem nessa época, né? Nessa época Legal. do movimento do MEG. Então eu via que tendo aquele mesmo, se colocando no mesmo nível de fala, de entendimento, havia um crescimento maior. E eu percebi que como também é necessário essa escuta e essa proximidade com os adolescentes. E a partir dali já começou, foi tipo uma chaminha começando a acender nesse Um exato momento estágio. mesmo. Um estágio Podemos, probatório. podemos, podemos dizer que sim, foi nesse iniciozinho, né? Começou o start de começar a perceber a importância, né? A importância do ouvir, né? Principalmente, que as pessoas muitas vezes é diferente entre as pessoas simplesmente às vezes só mas o que eu falei? As pessoas, mas desculpa, eu não ouvi você direito. As pessoas às vezes, como enxergar, é diferente de o ver e enxergar. Às vezes eu olho, mas quando eu paro e observo as coisas, é assim, assim, assado. Porque eu parei e observei, né? Eu posso ter uma maior transformação na vida do outro. Então, esse ouvir, escutar de verdade o que o outro está falando, começou a partir dali da adolescência, do médio, da igreja ali. E Muito logo legal, após, Ana. e logo após, já exercendo na área da saúde, eu percebi que não só o físico, como eu falei, precisava de ajuda, mas também o emocional, né? Não só na doença. Eu percebi que fui alastrando, né? A Tá ampliando o percepção que leque, né? Tá foi ampliando, né? ampliando o leque. Então, eu comecei a fazer faculdade de psicologia justamente nesse momento, né? Que eu comecei a perceber a importância desse atendimento, né? Engraçado que você no começo começou falando de um preconceito que está muito presente na nossa sociedade. As pessoas não Sim. valorizarem a gente pensa em educação financeira, pensa em educação própria de escola, né, de ganhar um diploma, de colocar o filho para ir para Uhum. uma faculdade, mas não se fala muito na educação emocional das pessoas, né? Assim, não tem essa visão. Você falou de muito senso comum. As pessoas, é coisa de maluco. Eu vou virando do jeito que dá, vou converso com a minha amiga, eu vou lavar uma roupa, eu vou para um shopping para poder desestressar.
Só que, na maioria das vezes, essas formas de responder a essas questões não vão na raiz do problema, né? Não resolvem, né? Não trazem uma solução eficaz para a vida da pessoa, Sim, né? não vão na raiz, a pessoa pode até parecer que está, entre aspas, resolvendo o seu problema. Por exemplo, é uma coisa, eu estou com uma sensação ruim, sei lá, uma tristeza, um problema que eu estou passando, eu vou para o shopping, vou sair. O momento que você sai, sim, você distrai, sim, você desfoca daquela coisa, mas o problema em si, ele está latente lá. Quando você volta para sua casa, quando você vai Sim. deitar, porque muitas vezes o travesseiro, né? O meu melhor amigo é o travesseiro, é onde só ele sabe. Porque ali você fica com você novamente, você não tem mais distração nenhuma. Só que isso é muito camuflado, as pessoas até reconhecer, não, eu preciso de ajuda. Ela vai, tipo, camuflando, não, enquanto eu puder camuflar essa parte psíquica, essa parte emocional, eu vou. Até porque eu vou falar com quem? Eles vão falar. Aí vem de novo essa situação. Vão Sim. falar que eu estou doida, ou então, é coisa realmente, eu acho que eu estou exagerando, ou então é coisa da minha cabeça, vai passar. Não. Não há Porque um acolhimento, né? Nem uma não há compreensão, uma escuta, acolhimento como você falou. sim, e viram uma bola de neve, porque como uma coisa não. É igual uma poeira no móvel. Eu estou vendo uma poeirinha, tá. Vou deixar para outro dia seguinte, aquela poeirinha vai aumentar, vai aumentando, mas vai chegar como é ao nível mental, ao nível, é um cansaço emocional, o corpo, ele vai dizer, vai chegar uma hora que assim, espera lá, não aguento mais. Uhum. Vai lançar. Aí começam, aí vem. Agora, na pandemia, o que está acontecendo? Muitas vezes, nessa parada brusca que as pessoas tiveram, que nós tivemos, Sim. que houve toda a mudança da rotina, dessas coisas que as pessoas às vezes tentavam camuflar, e como houve essa parada brusca, os problemas começaram a ficar A mais vir à tona, visíveis. né? Uhum. Então, assim, é onde as pessoas agora estão percebendo, começando a perceber de fato, eu acho que eu preciso de ajuda, mas ainda tem aquele mito, né, então fica aquela barreira, vou ou não vou? Então as pessoas, enquanto puder enrolar, infelizmente elas estão atrasando com essa descoberta, né, não, eu posso mudar, eu preciso reconhecer, eu preciso entrar nesse campo, não só físico, mas eu estou também precisando de ajuda no meu emocional, nos meus relacionamentos. E quando a pessoa dá esse passo, aí sim, a verdadeira transformação já começa quando, né, a pessoa reconhece. É igual o filho pródigo, né? Ele só botando a fé novamente, né? Sim. Quando o filho pródigo De cair em reconhece, si ali, né? Longe do pai, para ele voltar, poderia né? muitas vezes, quando ele caiu em si, não, meu pai, né, não precisava viver isso. E ele teve esse reconhecimento, que é o primeiro passo, reconhecer, não, eu preciso de ajuda, não, realmente eu estou passando por um momento que as pessoas não estão percebendo, mas eu sei internamente, porque o grande problema, né, dos problemas emocionais, depressão, ansiedade, porque as pessoas às vezes estão do meu lado e não percebem, né? Porque é Sim. uma coisa fácil, eu posso estar sorrindo do seu lado e por dentro está um caco, morta praticamente. E as pessoas não Uhum. percebem. Então, a partir do momento que eu vejo preciso de ajuda, aí sim a mudança já começa a acontecer. Excelente, nossa, já você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo já deu para perceber que vem muita coisa boa aí pela frente, né? A gente vai esmiuçar aí essas questões da psicologia, de forma especial, afinal de contas, o que é esse EMDR? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas voltando ali para aquela fase inicial, você falou da sua questão da Sim, igreja, trabalhando com crianças, com adolescentes, vendo aí a questão da identificação da escuta com as crianças, com os sim. adolescentes, da experiência religiosa, e aí entrou depois de perceber que não era, no hospital. E aí, antes de você começar a fazer a psicologia, como é que você consegue perceber no ambiente hospitalar, na lida com doentes, com colegas, com pais, né, de crianças, mães de crianças, como é que você foi se dando conta desse também, dessas questões que depois para você foram ficando mais claras no sentido da psicologia? Como é que você vê, como é que esse contexto do hospital afeta a gente, né? A gente está num contexto de pandemia que muita gente está passando Sim. por isso.
A gente percebe que é uma grande diferença quando se coloca o amor e humanizar o trabalho hospitalar. Há uma grande diferença. Posso muito bem lidar, principalmente quando é hemodiálise, eu posso lidar simplesmente com uma máquina e, entre aspas, colocar o paciente na máquina, tchau e benção, agora vou para o outro, faço tipo um atendimento, mas Padrão, né? Como se fosse uma coisa robótica, né? sim, e uma diferença, espera lá, não é uma coisa que está ali, eu não estou conectando um objeto num outro objeto, que é a máquina, não, é uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está Sim. com a sua emoção totalmente, não só o físico, mas vou viver, o que está acontecendo comigo? Muitos entram na máquina sem saber, né? Vou ter cura, não vou ter cura, vou morrer, quanto tempo eu tenho? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Então, são coisas em que o emocional, não só o físico, mas o emocional Uhum. principalmente. Então, quando a gente humaniza, ou seja, a gente olha não para a máquina, olha para o ser humano que está ali do meu lado e conversa, oi, qual é o seu nome? Fulano, olha, vai dar tudo certo. E a gente coloca mostrar que ele é importante, que não é mais um na minha conta de paciente, mas é uma pessoa que está ali sofrendo, e a gente Uhum. vira para ele, tem esse lado humanitário, esse lado Empatia, né? valorizado, é uma diferença muito grande, porque ele passa a ter mais confiança naquilo que está passando, simplesmente porque você disse, vai dar tudo certo, então, não, se acontecer alguma coisa, pode chamar, a gente está aqui, é tudo normal que você está... mostra que aquilo que ele está passando, porque, teoricamente, se você olhar, ele está sozinho, igual que a gente está com Covid, né? Não está com a família ali do lado, né? Eu estou Uhum. sozinho aqui numa máquina. E quando você fala que eu estou aqui, qualquer coisa é só chamar, não, ele percebe que ele tem alguém por ele ali também naquele ambiente. Então, a parte dele emocional não está sozinho, ele não está sofrendo sozinho, ele pode contar com. Aí há uma grande diferença. Ele Uhum. é como se o Entendi. tratamento ficasse mais robusto, ele ficasse mais forte, mesmo tendo aquela doença, ele tivesse alguém Uhum. que ele pudesse contar. E isso faz uma grande diferença no final. Depois eles mesmos relatam, brigar, eles mesmos comentam, né, a diferença. Então, assim, a importância de colocar o amor e a empatia, como você falou, né, de colocar no lugar mesmo deles, né, de saber que o sofrimento que ele está passando não é uma coisa que ele está sozinho, embora não tenha alguém do lado de familiar, mas ele tem alguém, uma equipe que pode contar. E isso faz uma grande diferença. Uhum. Engraçado que você falando aí fica ainda mais claro a importância, porque a ideia de separar o corpo da mente, né, como você falou assim, não, vou cuidar do corpo, aí vamos lotar as academias, Sim, deve cuidar com o corpo, devemos cuidar, mas se a gente não trabalha também o emocional, o mental, né, o espiritual, a gente é um ser integrado, né, essas coisas elas impactam. Você vê, você falou aí que uma escuta, uma atenção ali humanizada no paciente faz uma diferença do emocional, e porque ele é uma coisa única, o emocional melhora também, você fica mais forte, né? Nem precisou tomar sim, remédio, não precisou fazer grandes coisas naquela situação. Ele já consegue sim, reagir de uma forma diferente. Né? E na sim. vida também é assim. Você lidou com muitas situações assim, sem expor, claro, situações, mas você tem alguma coisa, alguma situação que você acha que vai ilustrar isso, nesses teus 15 anos de hospital, que ilustra isso que a gente está falando, a importância da escuta, dessa dimensão Sim, emocional, no físico. O que você pode trazer de exemplos aqui, claro que sim. sem expor situações Principalmente específicas. como eu falei, 15 anos lá no hospital, uma parte eu fiquei na parte adulta e outra parte na pediatria, né? Até hoje eu estou na pediatria. Então, Uhum, a parte que a gente percebe, muitas vezes é como eu estou falando, né? Porque são, por exemplo, os adultos, às vezes agora até as crianças também passam 4 horas ligadas a uma máquina. Então, muitas uhum, vezes nessas 4 horas, não tem uma televisão, não tem uma coisa que ela possa distrair. Ah, celular, mas também chega uma hora que cansa. E uhum, nessa hora que cansa, às vezes os pensamentos ficam, né? Meu Deus. Então, nesse momento, quantas e quantas vezes eu fui um ouvido, né, deles, um ouvido amigo, porque ele possa falar, às vezes, o que está acontecendo. Às vezes, muitos passam problemas familiares. Quando criança, tia, às vezes uma atenção, uma brincadeira, uma risada, né, já faz assim. uhum. E a gente percebe que, no final das contas,
quem ganha não são eles. Eu percebo assim, no final do dia, Você quando também eu ganha vejo, bastante, né? eu percebo um sorriso, que as crianças morreram de rir, às vezes 3, 4 horas, ou saem brincando, ou saem correndo, porque às vezes eu saio correndo atrás delas mesmo, a gente vira criança. Literalmente, né? Literalmente. Então a gente percebe assim, quem ganha, a gente fala, caramba, é um cansaço? Sim, não vou falar que é uma coisa assim fácil. Que não cansa, ou então, principalmente agora nessa época de pandemia. Sim, é todo um processo mais pesado, mas a gente percebe que apesar desse cansaço, em mim, pelo menos, eu digo É um particularmente, ganho, né? existe uma satisfação e um ganho muito maior, porque eu aprendo muitas vezes com eles. Caramba, às vezes a gente com uma dorzinha ou alguma coisa, a gente já fica o dia inteiro. Eles não, às vezes as crianças acabou de sair da máquina, 4 horas na máquina ali, sofrendo, sentar. Tia, eu tenho que correr atrás, aí vocês ainda estão assim, eles passam mais Impressionante, né? vida, né? E muitas mais assim, resiliência, muitas vezes do que a gente que está com saúde ou que está, entre aspas, assim, caminhando aqui. Então, percebe até que ponto realmente, né? Eu acho que tudo é permissão de Deus, Deus dá a graça da gente estar naquele ambiente para mesmo crescer, né? Não só ajudar, mas crescer com isso e mostrar, não, meu filho, olha para o teu lado e vê as situações e vê, né? O que você aprende da sua vida, o que você está fazendo com a sua vida. Isso, para mim, está sendo uma grande cada dia, né, no momento que eu estou trabalhando, e agora principalmente com os pacientes também da parte de psicologia, né? A gente vê com a importância, como eu tinha falado, da escuta qualificada, porque é diferente, às vezes a pessoa tem aquela sensação, todo mundo é meio psicólogo. Aquele palpite, Não, né? Achômetro. há uma grande diferença de escuta, né? Que às vezes as pessoas põem, se fosse você está contando isso? O quê? Se Eu fosse faria você, eu isso, faria faria aquilo. isso. Eu separava, ou ficava junto, fazia. As pessoas têm solução Para fáceis tudo, né? para tudo, mas às vezes, assim, de fato, qual é a raiz daquilo ali que você está falando? Então, a escuta do psicólogo é totalmente diferente de uma escuta de um amigo. Não desmerecendo o amigo, que todos nós precisamos de um amigo, sim, claro, daquelas. Uhum. Jesus tinha um amigo, né? Os amigos dele. Aquele que ele chamou lá para o Getsemane, não foram todos, ele tinha aqueles escolhidos. Lázaro, Marta, Maria, né? Eram amigos de Tinha Jesus. os escolhidos, mas hoje a gente precisa de uma escuta qualificada, sem essas. é, é, se eu fosse você, faria isso, porque não psicologia não é conselho, né? Não é isso. Uhum. É muito pelo contrário. Excelente. É entrar naquela essência o que a pessoa está me dizendo, aonde é que está a raiz daquela queixa ali. E junto com ele encontrar. Né? Aí, não sei se já posso colocar o MDR na história. Vamos, vamos fazer o seguinte, antes de entrar só no MDR, costura, assim, só essa parte da graduação da psicologia, como é que foi a sua experiência de fazer a psicologia, as pessoas que estão vendo aqui para entender, a gente está falando dessa diferença, né, da psicologia para com todo respeito às outras pessoas, como você disse, né? Mas é diferente, né? Uma conversa com um amigo, com uma vizinha, com um cabeleireiro, com um vídeo na internet, uma novela, Autoajuda, um livro. autoajuda, né? Então, Sim. fala um pouquinho de forma geral, né, resumida, para as pessoas perceberem essa diferença na sua, como que é a psicologia, e aí depois a gente entra no MDR, porque acho que aí você fez a psicologia e a MDR foi aparecendo, né? Como é que fala para a gente de forma leiga, assim, então, que diferença é essa da psicologia? O que você viu lá durante os seus estudos na graduação de psicologia? O que você pode traduzir para a gente aqui, perceber essa diferença? A psicologia é muito, assim, muito profunda e, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas entram para fazer a faculdade pensando assim, eu vou fazer psicologia para ver se eu me entendo um pouquinho mais. Aí, quando a gente vê, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, pensa que tem um monte, tenho isso, e sou eu. Não, Um a gente não tem pacotão. que... Eu tenho o kit todo completo. Não, é Kit muito psi. A gente tem que... quando a gente começa a psicologia, vê que, caramba, como o ser humano, ao mesmo tempo, é complexo e ao mesmo tempo rico, né, em coisas para fazer, em coisas para demonstrar, ao mesmo tempo dessa complexidade. O ser humano é muito complexo, realmente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra nesse fio desse complexo, desse pensamento que está por trás, por que eu estou agindo assim? Qual é o meu comportamento? E a gente começa a perceber. Isso começa lá na faculdade, nos estágios,
nas aulas. Eu fui percebendo a grande riqueza e a grande, às vezes, que a gente não percebia como fora da faculdade, eu particularmente falando, até porque eu vi que o meu dom, que eu tenho vocação para essa parte, essa psicologia e tanto a saúde também, né, a área da saúde. Então, a gente percebe como a diferença, à medida que vai passando os períodos da faculdade, os estágios, como é ao mesmo tempo complexo o ser humano e ao mesmo tempo agradável. Nenhum ser humano é igual, nem os gêmeos são iguais. Então, a gente vai percebendo que os comportamentos, as emoções, às vezes, os pensamentos, vão tudo, às vezes, demonstrando coisas que, às vezes, no automático a gente não percebe. Então, nos estágios, na faculdade, foi um período, assim, de enriquecimento, de, mais uma vez, mostrando, não, você está no caminho certo, é aqui. Né? Não foi o convento, a área da saúde também foi um momento, está sendo um momento, mas você tem que somar mais com a psicologia para te fazer mais completa naquilo que você deseja buscar, tanto para si como para o outro. Então, eu fui percebendo que realmente é o caminho, é esse da ajuda, da escuta qualificada, e ao mesmo tempo unindo isso no hospital, unindo isso com os pacientes, unindo isso comigo mesmo, porque aí também a gente realmente se entende, mas de uma... e assim vai, porque todo mundo precisa, olhando para hoje, todos, não é questão de maluco, todos precisam de uma ajuda, todos precisam de um psicólogo, todos precisam entender às vezes as coisas, por que eu estou vivendo isso? Então, por que muitas queixas são assim, por que sempre os meus relacionamentos sempre dão Padrão, errado? né? Então, por que sempre eu estou fazendo isso? Então, será que eu tenho dedo podre? Aí as pessoas começam a botar seu senso comum, eu tenho dedo podre, então, como eu estou Eu também falando, sou né? assim, né? Não sei, eu fiz assim, eu fiz assado, ó. Faz assim para não acontecer isso. Igual receita, toma isso, eu tomei isso, fiquei bom, faz isso também. Aí a pessoa, A automedicação emocional não funciona, nem a não de remédio. funciona. E a gente percebe a importância de quando a pessoa para, realmente. Se olha que a viagem, assim, é curta, né? Às vezes, do cérebro, o coração é pequeno o espaço, mas ao mesmo tempo é uma viagem muito longa. E as pessoas, às vezes, ou têm receio, ou, né, não é para mim. Enfim, põe algumas coisas, assim, que justificam, entre aspas, mas não tem a resolução daquele problema. Então, tudo na faculdade eu fui percebendo isso, né? Essa junção e nos estágios, né? Nos atendimentos que a gente já atende nos estágios, a importância desse trabalho, dessa área, né? Todos os trabalhos são importantes, claro, mas como eu estou falando particularmente da psicologia, então, como a presença de um psicólogo, né, é importante para a vida, né, de cada um de nós, das pessoas. Perfeito. E aí, você lá dentro se identificou com alguma linha? A gente vai entrar falando sobre o MDR um pouquinho mais, mas MDR, eu sou leigo, assim, de fora, mas vou citar algumas que eu ouvi falar. TCC, Gestalt, psicanálise e, sei lá, devem ter outras. MDR seria uma. Primeira coisa, antes da gente falar da MDR, quais que você, ao longo da graduação, você foi se identificando? É assim que acontece? Durante a formação, o aluno de psicologia vai fazendo todos os módulos lá, e aí pode ser que ele se identifique com algum deles, né? Nem sempre todo mundo vai seguir depois na mesma linha. É assim? Tem uma base comum e aí depois cada um escolhe o que quer? Na psicologia, na faculdade, dá uma pincelada em cada abordagem área, que cada nós falamos. abordagem. Na época que eu estava fazendo a psicologia, me chamou a atenção da terapia cognitivo-comportamental, TCC, na qual eu estou me formando, né, fazendo pós, Está fazendo terminando uma agora. especialização em TCC atualmente, então, Eu estou né? fazendo pós. Estou fazendo pós em Entendi. TCC, especializando também em terapia do esquema, que é também uma abordagem Dentro do que TCC. tipo uma linhazinha que joga assim, faz uma junção com a terapia do esquema, então enriquece a abordagem do TCC, e já sou Entendi. formada em MDR, né? Que em inglês significa reprocessamento e dessensibilização por movimentos oculares.
Ótimo. No final da nossa live, então, vamos fazer mais para frente. A gente vai fazer alguma coisa sobre TCC, que deve ter muita coisa rica que você pode trazer para a gente sobre TCC, sobre os esquemas. A gente mais para frente pensa em algumas coisas em cima disso e traz para o público. E no final você divulga também os seus contatos, enfim, como as pessoas podem entrar em contato com você para aprofundar isso que a gente falou até aqui. Mas vamos então entrar cheio nesse MDR. Apresenta para a gente então agora da forma que você quiser. Enfim, sobre esse EMDR, o que é isso? Vou falar de uma forma assim mais resumida, inclusive depois trouxe até um vídeo para a gente poder da Esli, né? A Esli foi a psicóloga que que deu a alavancada aqui no Brasil do EMDR. Começou com a americana Francine Shapiro. Ela caminhando num parque, né? Ela tinha muitos pensamentos que estavam no momento perturbando, né? Então ela caminhava e trazia aqueles pensamentos, aqueles tipos de pensamento que nós temos, né? Que nós chamamos de pensamento martelo. Está martelando na cabeça. Se chama mesmo na psicologia pensamento martelo. Fica aquilo ali. E ela caminhando no parque trouxe, né? Estava tão cansada, cheia dos problemas, e percebeu que à medida que ela caminhava, ela movimentava os olhos rapidamente de um lado do outro da rua, do parque. E no final daquela caminhada, como ela parou para lá. E engraçado, né? Aquela sensação, aquele peso que ela tinha com aqueles problemas que ela estava vendo, tinha um tipo amenizado, já não tinha aquela carga negativa, aquele peso. E com o tempo, né? Isso bem resumido, com o tempo, inclusive o MDR já é aprovado pela OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Isso é importante. É provado, é uma linha, uma abordagem terapêutica, né, cientificamente comprovada, não é uma coisa assim, não é uma invenção de alguém que estava andando na rua, cientificamente comprovado na área da psicologia, assim como é o TCC, como é a Gestalt, como é a psicanálise, tem a EMDR, é isso? Isso. E em 97 a Esli, né, a doutora Esli, ela trouxe para o Brasil o MDR, então teve a primeira palestra traduzida, ela traduziu, então pode ver com uma abordagem bebê, né, uma abordagem nova, de 97, né, recente, ainda é criança, mas de grande eficácia, tanto é que já aprovada pela OMS. Perfeito. Então foi comprovado, foi feito os estudos cientificamente, até hoje ainda faz, uma abordagem muito assim, em que comprovou que não só por movimentos oculares há essa dessensibilização e reprocessamento. Inclusive, Miguel, eu queria que você, acho que seria o momento exato, até mesmo para a gente entender, a gente visualizando um vídeo, né, para depois até mesmo eu destrinchar, se você puder colocar esse vídeo, vocês vão mais ou menos perceber, através desse vídeo, como é que é essa abordagem e o que acontece, porque ele é direto a diferença das outras abordagens, que a maioria das outras abordagens é pela fala, né? A gente fala, eu chego, o que te trouxe? Tem essa parte da fala no MDR também, mas não é o foco principal. Então, eu queria que, se você puder colocar o vídeo para a gente ver junto. Ótimo. Então, eu vou colocar esse vídeo então aqui agora, a gente vai permanecer na tela e vai acompanhar junto com o público. Para mim também vai ser novidade, você certamente já viu esse vídeo antes, vamos assistir e depois você pontua algumas coisas que você achar interessante do vídeo, tá? Vamos colocar então o vídeo. Esse é o seu cérebro. Ele se divide em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o lento, é o hemisfério da linguagem, ele é lógico, ele é linear. Veja só, pense numa praia com uma areia branca, um mar bonito, azulzinho, num dia de sol. Veja quanto tempo levou para eu descrever essa foto para você. Mas se eu apenas te mostrar a foto, a velocidade de percepção é outra, porque o hemisfério direito é o hemisfério rápido. Também é considerado o hemisfério simbólico ou metafórico. Nisso nós podemos perceber as diferenças entre os dois hemisférios. A maior parte dos traumas fica alojado no hemisfério direito. O cérebro também se divide em mais 3 partes. A primeira delas é a parte corporal, que é o sistema autônomo.
Essa parte do cérebro faz o seu corpo funcionar sem precisar pensar. Por exemplo, você não precisa ficar pensando, inspira, expira, inspira, expira. Por quê? Porque o seu cérebro faz isso automaticamente. Ele faz isso autonomamente. Você também não precisa ficar se preocupando com a pressão arterial, porque isso é uma coisa que o seu cérebro faz sozinho. A segunda parte do seu cérebro é a parte emocional, é o sistema límbico. É aqui que literalmente mora o perigo. Veja só, o que é a ansiedade? A ansiedade é a sensação de perigo, e é aqui nessa parte do cérebro que ele realmente mora. Então, quando a gente faz terapia MDR, o que nós queremos fazer? Ajudar a acalmar este sistema límbico que às vezes fica em alerta por causa do perigo real, mas um perigo real que já passou. A terceira parte é o cérebro cognitivo. Aqui é que você pensa. Descartes nos fez um desfavor enorme e nos atrasou 200 anos quando ele falou: penso, logo existo. Não é bem assim. Freud tinha razão, a gente não é só um pensamento, a gente tem muita coisa inconsciente. Então, essa é a parte do cérebro que faz com que você possa pensar, registrar o pensamento e, obviamente, é a parte consciente. Então, como você pode ver, 2/3 do cérebro é inconsciente. Essa área todinha do cérebro é inacessível por você diretamente, diferente da parte cognitiva. Aqui é a área de Broca, é a parte verbal, é aqui que fica a parte da linguagem. Lembra que eu falei que esse hemisfério é linear, é lento? Pois é aqui que fica também a parte da linguagem. Então a gente vê que é uma parte muito pequenininha em relação a todo o cérebro que existe. Então, o que é que o MDR faz? Imagine que você esteja fazendo a terapia MDR. Nós vamos pedir para você pensar naquilo. Aquela lembrança ruim, aquela coisa difícil que estamos trabalhando. Então, pense na imagem, nas crenças, nas emoções e nas sensações. Isso que a gente chama de imagem também pode ser considerado o ingresso sensorial, porque às vezes também tem a ver com cheiro ou com outros aspectos da percepção. Então, isso aqui serve para a gente abrir o arquivo cerebral, ou ter ingresso, ter acesso àquela lembrança, para a gente saber onde é que isso fica no seu cérebro. Então, enquanto você pensa naquilo, a gente vai pedir para você mexer os olhos de forma que você possa ter essa estimulação bilateral. Nem sempre tem que ser visual, mas neste caso a gente vai fazer de conta que estamos fazendo a estimulação bilateral visual. Não dá para explicar tudo o que acontece dentro do cérebro quando isso acontece, mas você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então, enquanto você vai pensando naquilo e mexendo os olhos, o cérebro começa a linkar a lembrança com a parte da fala, com os pensamentos, com as emoções, com as sensações corporais. E isso vai dissolvendo, vai metabolizando a lembrança, de forma que no final você fica com uma lembrança mais arrumada, mais ajeitadinha. Em vez de ser aquela coisa ruim, a lembrança agora está arrumada. Não vou dizer que virou uma lembrança feliz, porque a gente nem sempre consegue transformar uma tragédia em algo bom. Mas vira algo que perde a capacidade de te fazer mal. Dissolve aquela carga negativa, aquela dor, aquele sofrimento que está vinculado à sua lembrança. Então, em termos muito simplistas, nós podemos dizer que é assim que funciona o MDR no seu cérebro. Excelente o vídeo. O que você destaca para a gente, Ana, desse ensinamento tão didático sobre MDR, sobre o nosso cérebro? O que você aí a gente mostra, como foi falado, né? Resumo do resumo, né? Sim. Como o cérebro ele é dividido em dois lados, o hemisfério, né, o direito e o esquerdo, como foi falado, o esquerdo é o rápido e o direito é o lento. Então, quando o direito, é no direito que está o que a gente fala, são os registros que as nossas falas, o que foi escutado. Então, quando a gente, numa
terapia, a gente vai a uma terapia da fala, que a gente chega, fala, tem Você tem comentou. a sua ajuda. Sim, vai ajudar. Todas as abordagens ajudam, mas é de uma forma mais lenta, né? Porque é do lado em que o cérebro ele tem uma coisa mais lenta. Quando a gente une os dois, como foi mostrado no vídeo, os dois lados, a gente acessa, faz esse link, porque tem todo um processo para chegar nessa fase, uns protocolos que se usam, então tem todo o MDR tem a parte da fala, que a paciente conta a sua história, mas a gente não fica reservado a essa fala, que é a área de Broca no cérebro. Vai além, então a gente linka isso que foi Trabalha com as falado, outras partes também, né? trabalha com as outras partes, aí tem o estímulo, é feito os estímulos, né, bilaterais, tanto pode ser por movimentos oculares, essa barra, na próxima vez, se tiver oportunidade, trarei para mostrar como é que é. Tem a barra sim. Tem a barra de MDR, em que a luz passa numa certa velocidade. Se você perceber, numa pessoa que você, não sei se você já observou, uma pessoa quando está dormindo, lá no início do sono, as pálpebras começam a se mexem, tem esse movimento. É justamente nessa fase do sono REM, em que o nosso cérebro está organizando, né, tudo aquele acontecimento durante o dia, né, que nós passamos, a nossa experiência durante o dia. O cérebro, ele, tipo, arruma. Então, esse momento que a gente está mexendo com nossas pálpebras, nossos olhos, é o momento em que nós estamos fazendo movimento e o cérebro está, tipo, organizando o que aconteceu. O que conscientemente fazemos no MDR? A gente faz o mesmo movimento que é feito no sono. Só que um movimento consciente em que a gente traz a recordação, uma imagem, às vezes não tem uma imagem, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho essa sensação, a gente traz a sensação, ou eu tenho um incômodo no estômago quando eu penso, a gente traz esse incômodo para o consciente, é tudo de uma forma consciente, não é uma coisa que a pessoa está hipnotizada, não, é consciente, no aqui e no agora, a gente traz esse, vamos dizer, esse ou lembrança, ou enfim, traz essa emoção, isso do paciente. Traz isso que ele está sentindo, incomodando, ele traz ali para o real, para o presente. Seja, às vezes é gosto, às vezes é imagem, às vezes é sensação, às vezes é dor, às vezes é sensação corporal, enfim, a gente traz para aquele momento presente e com o movimento. Ele relata na hora ali, ele relata, às vezes ele nunca se deu conta disso e ele começa a se dar conta ali naquela hora. Sim, ele relata. Olha. Então, naquele momento a gente traz isso e com movimentos ou oculares, com a barra numa certa velocidade, fazendo esse mesmo movimento que se faz no sono, a gente traz para o consciente aquilo e aquele mesmo mal-estar, ou aquele pensamento, ou aquilo que me incomodava, com o processo, com a terapia, com a caminhada, ela vai, como você foi falando no vídeo, vai se dissolvendo. Não que não exista mais, mas como a palavra é como se fosse tornando meio que embaçada, aquela coisa, ou aquele trauma que fica presente. Porque os traumas, eles deixam marcas no nosso cérebro. Sim. Eles marcam. Assim como a gente tem lembranças boas. Que legal, esse cheiro me lembra o café da minha avó. Então, é interessante esse cheiro de verde, me lembra a minha infância. A gente remete coisas boas, tem coisas... Por quê? Porque estão gravadas ali, naquele sistema límbico. Como o mesmo cheiro do café pode trazer uma lembrança boa para algum e o mesmo cheiro do café pode trazer uma lembrança triste para outra, né? O mesmo café só que vai variar, né? Sim, tem pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente. Nossa, esse cheiro de chuva me dá uma certa coisa. Mas às vezes não, isso de forma consciente. Ele que associa aquilo, ele não sabe. Mas por quê? Porque eu sofri, mas houve alguma coisa assim, eu bati com o carro no momento que estava chovendo demais. Ou seja, o cérebro, ele registra o momento do trauma ou daquele evento muito forte, que impacta a gente, ele fica registrado. Só que esse registro que aconteceu no passado, como ele fica registrado no nosso cérebro, ele atua no nosso presente de forma que a gente não sabe como. Não se dá conta, né? Não se dá conta. Não sei, tem uma coisa, eu não consigo dirigir no hoje, né? Eu não consigo dirigir. Mas o que acontece? A gente conversando na terapia, porque tem o início da terapia do MDR, tem a fala, mas a gente não se concentra nela. Você falou dos protocolos, né? Faz parte dos protocolos. Sim, eu lembro, sim, que lá na minha infância, realmente, sofri um acidente, meu pai sofreu um acidente. Enfim, são coisas que no hoje traz um reflexo do acontecimento do ontem. Por quê? Porque ficou registrado de uma forma disfuncional, no sistema mesmo, neuronais, no nosso caminho, ficou lá tipo um bolo, não foi dissolvido.
com o MDR, com os estímulos, que tem os estímulos oculares, com essa barra, em que os nossos movimentos, com esse pensamento, tem todo um processo, mas a gente traz ali, com os movimentos oculares, eu trazendo, aquilo vai se dissolvendo, eu vou percebendo, eu vou vendo quais crenças que eu coloquei, eu não consigo dirigir, um exemplo, não sou amado, por quê? A gente traz a história do passado de forma consciente, porque você tem esse pensamento, os rótulos que eu não vou conseguir, não valho nada, são pensamentos que as pessoas têm, que a gente vai destrinchando na terapia, e depois, com os movimentos, com os estímulos bilaterais, seja por oculares, seja por movimentos táteis, a gente estimula o cérebro, em que houve, às vezes, um registro, às vezes, uma fala lá na infância, você é burro, né? Às vezes ele não lembrava isso, mas lá na infância, agora, de repente, ele vai relatar. Por quê? Porque foi na hora dos estímulos do cérebro, né? Aquela fala que foi dita. Aquilo sim, eu vou lá, né? Naquela parte do cérebro, né? Onde foi dito aquilo, e às vezes eu reproduzo, eu não valho nada, eu sou burro, eu não vou conseguir. Eu trago aquilo ali, mas porque ficou registrado de forma disfuncional. E a gente, quando consegue atingir essa fase, esse ponto, e ele se dissolve, a fala vai sempre existir. Você é burro. Mas aquilo já não vai me trazer no hoje o reflexo, não vai trazer, às vezes, a consequência daquilo que foi dito no hoje, porque aquilo vai se dissolver. Então, eu vou perceber, eu sei que aquilo ali aconteceu, mas eu vou olhar tipo uma cicatriz. Ah, cortei o braço, essa cicatriz aqui, porque eu vou contar a história, mas aquilo não vai me fazer mal, não vai me trazer mais o peso. Isso porque foi acionada aquela parte do cérebro e foi dissolvido. A gente até fala que o MDR funciona apesar de nós, terapeutas MDRistas. Por quê? Porque funciona apesar de nós. Porque a gente trabalha diretamente com o cérebro, ou seja, na terapia, não vai funcionar só aqui dentro das quatro paredes com o paciente. O cérebro ele vai ser estimulado, só que o meu cérebro, o teu cérebro, ele funciona 24 horas por dia. Então, você vai acabar a sessão de terapia, a gente fala até com o próprio paciente, olha, você pode ter sonhos, você pode lembrar de... Por quê? Porque a gente lidou lá, direto no cérebro. Então, e como funciona 24 horas, e a gente mexeu que nós chamamos de redes neuronais, e ele vai se dissolvendo, tipo, vai vir lembranças, ou vai vir coisas que às vezes você, caramba, não lembrava que isso tinha acontecido, ou então não sabia que dessa forma... eu pensei que fosse assim, mas agora eu tô vendo, não foi bem assim. Você vai tendo esse tipo de insights, por quê? Porque foi mexido no cérebro. Ele vai trabalhando aquilo que foi mexido, porque ele é 24 horas, ele é vivo. Deus é muito sábio nesse ponto. Deus é sábio, né? Ele criou a gente dessa forma. Então, a terapia, ela é constante. Então, você começa, às vezes, aqui comigo, 8 horas, mas 11 horas da noite você está tendo um sonho, caramba. Aí na próxima sessão você fala, tive isso, aconteceu isso, isso. Por quê? Porque é o cérebro ali trabalhando. Ou então, caramba, aquela coisa que eu tinha medo de cachorro, medo de dirigir, medo de gato, tem todos o iniciozinho. Quando acessa, é como se fosse um nó. Um nó desfaz, a água, um cano, né? Então, a coisa vai fluindo, tira aquilo que está... Tanto é que aí usa até a passagem de Deus, também a gente gosta, né? Não sei qual a passagem, agora me veio que fala, né? Rios brotarão, rios de água viva brotarão, né? Do seu interior jorrarão rios de água viva. Por quê? Como se fosse esse MDR. Quando destrava, esse rio de água viva que todos nós temos, tira aquele que está bloqueando, aquela água parada que fede, que às vezes... eu tinha a impressão, engraçado, agora eu já não olho, não tenho mais aquele... Às vezes, numa sessão, a gente consegue isso, esse relato. Engraçado, agora, quando... Não sei, parece mágico, isso é mágica, isso é... Que isso? Que isso? Que coisa é essa? Que coisa esquisita é essa? Já teve relatos assim, já aconteceu? Já, comigo mesmo. Que estranho, eu falei agora olhando engraçado, Ana, agora não... Aquele peso, aquela coisa que me via... Como eu dava tanta importância, porque esse evento que foi relatado estava justamente lá, envelopado, e a gente às vezes funcionava com aquela coisa guardada no nosso cérebro, que era totalmente, quando a gente atinge aquilo ali, por isso que é uma terapia mais rápida, porque a fala, como foi dita, né, ela é do hemisfério
lento do nosso cérebro. Tem a ação? Tem a melhora? Toda abordagem tem. Mas a MDR ele vai no foco mais rápido, porque junta os dois, faz o link com os estímulos. Então, uma terapia em que a eficiência dela é uma coisa mais rápida. Porque não é uma trabalha coisa... os dois lados, né? E não um só. Isso, né? Ele vai isso. cercando Então, de todos os lados ali para promover esse avanço do paciente, vamos dizer assim, né? Não é só isso, um dos então, lados é mais lento, ele vai meio que cercando de todos os lados, estimulando na embora fala, as embora sensações. todas as abordagens, ela tem a sua... Não, eu bato palma Eficácia, para claro. todas. Toda a sua eficácia, mas cada qual no seu estilo, na sua duração, Na sua né? técnica, Mas né? todas têm, na sua técnica. Mas o MDR, eu digo, ele é papum, né? Ele vai estar, como eu tô falando, ele funciona apesar de nós, porque não só aqui, foi cutucado, então estou dirigindo, caramba. São coisas em que o cérebro ele vai destrinchando por si só aquilo que foi tipo destravado, como você falou, né? Então, a eficácia, a rapidez dessa terapia, ela é fascinante por isso, porque ela é uma coisa mais ligeira. E não só por movimentos oculares, como foi te falado, né? Uhum. Táteis, né? Visuais, que é oculares, e auditivos também. Tem essa parte, lida com os dois lados do cérebro, né? Mexe, vai. Então, tem toda essa... eu acho que se bem que eu sou meio suspeita de falar, né? Falar, mas também pelas pessoas que você atende, né? Daqui a pouquinho a gente já está... Quando o papo é bom, passa rápido, né? Olha só, já estamos verdade, aqui 50 minutos, e é um tema interessante, você também está trazendo de forma muito lúcida, né, e didática para a gente aqui entender um tema tão complexo, porque o ser humano é complexo, a gente viu isso, mas trabalhado dessa forma fica, acredito, muito acessível, né? Eu estou aqui fazendo o papel do público também, mediando, e a gente nessa reta final, uma curiosidade particular minha que surgiu agora, que você deve saber, você está nessa área. Você já atendeu crianças? Ou existem protocolos para utilização de MDR de crianças? Tem faixa etária para qualquer pessoa pode usar o MDR, não tem faixa etária. Qualquer pessoa. Porque é o que falam, né, na própria terapia. O teu cérebro é o cérebro lá da barriga da sua mãe, que é a minha também. No caso da nossa. Pois é. Então, assim, é o mesmo cérebro. Então, tudo que foi captado na gestação, tudo que nossa mãe passou, né, ela foi transmitido mesmo de forma... Então, tem coisa que você não sabe. Faz parte da vida humana. Todo mundo passa por isso, né? Sim, todos. Então, como é que foi? Eu não sei. Tem uma coisa que me dá, às vezes... exemplo, né, que eu tô dando. Me dá uma coisa que eu não sei explicar. Aí a gente vai vendo, não tem... Assim, razão, não aconteceu absolutamente razão. Nada aconteceu, nada objetivo, né? Aparente para isso. Cada sessão, não vai, relata, não. Mas aí quando a gente pergunta, mas aí, como é que foi a gestação? Como é que sua mãe... Como é que foi? Você foi gerado? Como é que foi antes de você nascer? O que ela passou? Qual foi a experiência? Se ela tem a noção, porque às vezes não tem, a mãe já faleceu, então não tem esse diálogo, não sabe como é que foi, mas provavelmente aquilo que você apresenta hoje, às vezes me dá uma sensação ruim, ou então, sei lá, uma coisa, não tem o porquê. Se você for ver, se você tem como comprovar com a mãe, se não, mas provavelmente é dali. Foi na gestação em que foi passado para mim, você traz hoje, como nós vimos, tudo, o mesmo cérebro de hoje é o mesmo cérebro lá da gestação. Então, por isso, a importância, né, da importância e o amor da gestação. Como é que foi a gestação? Foi uma gestação em que foi muito tribulada, minha mãe estava passando necessidade, ou teve problemas emocionais, ou não queria, não foi aceito, não como uma forma de julgar e falar assim, culpabilizar, dela. Né? Não, mas para entender a sua própria reação, né? Entender, e até mesmo o meu cérebro ir lá, tem todo um protocolo também para isso, o meu cérebro ir lá e ia ver o perdão, porque o perdão também tem que existir. Quando eu abraço esse meu eu, às vezes, que não foi querido lá, e eu acolho até mesmo o momento em que minha mãe passou. Então, tem todo um processo em que, quando existe esse perdão, há a cura. E, às vezes, a pessoa não percebe, não sabe,
ou então vive naquela coisa, como eu estou falando, no automático, naquele rancor, naquela coisa, não quer, não, é muito difícil às vezes entrar e perceber, né? E lá no passado, Não às é vezes fácil dói, também fazer esse processo de entrar também, né? Precisa ter até esse não é acompanhamento fácil. também, porque né, é igual você vai numa rua sem o WhatsApp, Uhum, sem o Waze, você se perde ali se você não tem alguém guiando. Você pode tentar entrar, sim. forçar, e aí, não, ao invés de solucionar, pode prejudicar. E, mais uma vez, a importância de ter um profissional ajudando essa pessoa nesse processo, Sim. né? Para ele não fazer Por no isso eu digo achismo ou de qualquer jeito, né? isso, por isso eu digo a importância dessa busca, né? Então, já que você falou que está encerrando, deixo esse convite, né? Para as pessoas não terem medo, das vezes, de perguntar, pera lá, eu sempre estou agindo assim, mas eu não sou um robô. Por que sempre começar a questionar, né? Por que Uhum. sempre as coisas estão sendo indo para esse fim? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou com essa sensação? É hora de olhar, por que eu estou com essa tristeza? Porque Uhum. começar a questionar, dar essa parada do auto, que a gente é muito automático, mas nós somos seres Robotização, né? humanos. Nós somos seres humanos, precisamos questionar as nossas atitudes, sim. Não, por que eu estou explodindo tão fácil? Ah, mas que culpa. Mas o que está me fazendo? Porque às vezes aquela fala, aquela coisa encontrou ressonância em mim que eu estou explodindo assim. Porque Uhum. quando eu explodo, então quando há alguma coisa, diz mais em mim do que no que a pessoa diz. Por que aquilo ali está encontrando tanto eco em mim? Né? O que está vendo? Porque quando você começa a questionar suas atitudes, quebra essa automatização, essa coisa de sempre sou, sempre faço, pau que nasce torto, morre torto, as pessoas, né, são frases que as pessoas, ele sempre Eu foi nasci assim, assim, vou morrer é, assim. ele sempre foi assim, homem é tudo igual, são frases, são rótulos que a gente põe e vive piamente aquilo, mas quando a gente percebe que aqueles rótulos Estereótipos, né? não fazem sentido. Então, pera lá, por que isso? A gente começa a questionar e se quebra isso, a gente começa realmente a viver. Então, eu deixo esse convite para vocês realmente buscarem esse auxílio, né, essa ajuda terapêutica. Não buscar assim, os amigos que vocês podem confiar, mas eu digo da escuta, como nós estamos falando, de buscar aquele âmago, de mudar, né, de haver essa transformação com o auxílio de realmente um Uhum. profissional e que te encaminhe, que mostre, né? Porque às vezes também as pessoas pensam que terapia, o psicólogo vai dizer que eu vou fazer ou não vou fazer. Eu acho que vou pedir agora. Se eu ando de verde ou azul, se eu compro o carro ou se eu faço a faculdade. Não, o psicólogo, a única ajuda dele é, tipo, iluminar, botar a luz naquela estrada que às vezes você está. Mas quem vai dar os passos é você. Eu vou para aquele caminho ou não, é você, mas eu vou estar consciente dos passos que eu estou dando pela terapia. É a única diferença. Um psicólogo vai falar assim, Miguel, faz isso. Ou então, toma rumo daquilo. Não vai, Uhum. mas ele vai fazer você ter esse olhar para você e a partir do olhar de você, não parar em você, olhar à volta, porque às vezes o mundo em volta não vai mudar. Os problemas vão continuar o mesmo. O marido é o mesmo, a família vai ser o mesmo. Mas eu vou mudar a forma que eu vou olhar. E eu mudando a forma que eu vou olhar, com certeza, as coisas vão ter outro significado, a tal ponto que as pessoas vão falar, caramba, o que está acontecendo? Às vezes a fulana era assim, tá diferente. Por quê? Porque eu aprendi a lidar, não só com ele, eu aprendi a lidar comigo. Porque aquilo, às vezes estava me ferindo, para lá, não tem tanto poder assim. Por quê? Porque eu me Uhum. conheço. Mas isso só acontece na terapia e se de fato eu quero. Então fica esse convite, esse desafio para cada um realmente questionar, né? Como é que eu estou fazendo da minha vida? Qual o sentido que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo das minhas atitudes? Ah, tá de mal a pior. Por quê? É necessário? O que eu estou fazendo? O que eu levo? O que eu ganho com as discussões? Por que eu estou lidando dessa forma? Quando a gente entra nesse âmbito na terapia, mais especificamente agora no MDR, mas qualquer terapia, a gente Uhum. percebe muitas vezes a raiz do problema, né? No maqueia. Eu vou na raiz, né? E indo na raiz, dói. Mas aí há a transformação. Eu entendo como iniciou, não como julgamento, como eu estou falando, mas eu entendo a forma que Uhum. foi. Se tem que haver o perdão, há, né? E há um novo caminho, de uma forma mais leve. E se é o MDR, de uma forma mais consciente, de uma forma mais dissolvida, aquele trauma já não me faz dor. Ele existiu, existiu.
A cicatriz existiu. Eu posso contar a cicatriz, mas não está doendo mais. Cortou, isso aqui porque eu cortei e tal. Mas aquela dor não existe. Quando não há isso, tudo houve isso aqui. Por quê? Porque você ainda sente, aquele trauma ainda te faz doer. Ai, me dá uma coisa ruim. Por quê? Porque ele está ali. E você age muitas vezes por ele desnecessariamente. Então fica esse convite, né? Busca essa ajuda terapêutica, que é uma grande riqueza, uma grande viagem que você faz no teu interior e, ao mesmo tempo, os passos são mais conscientes a partir dessa terapia. Então fica o convite para cada um de vocês. Ana, maravilhoso a sua fala, que Deus abençoe tua vida, teu ministério, porque isso é um ministério também, né? Lidar com seres humanos, um ministério emocional, vamos dizer assim, psicológico, porque tem um lado profissional, tem a dimensão profissional, a formação técnica, mas quando se une a isso também, aí fica claro que você no teu exercício você é isenta e você usa os protocolos respeitando todos os tipos de pacientes, mas você enquanto sujeito, né? Trazendo aqui também diálogo com essa questão da fé, né, pontes que a gente pode unir de forma de dialogar, é sempre muito rico também, né? Então, obrigado pela sua contribuição. Você falou aí, se alguém quiser conhecer mais do seu trabalho, se alguém quiser, depois dessa fala, nossa, eu me identifiquei com essas coisas, eu gostaria... a Ana atende, a Ana não atende, ela atende presencial, ela atende online, como é que eu faço para falar com ela? Eu atendo presencial, mas nessa pandemia agora eu estou dando um ênfase mais ao online. Talvez só a gente está aqui no final do ano, esse programa está indo dentro do especial de final de ano, inclusive essa sua fala está abrindo o especial do final do ano, início de dezembro, porque o final do ano é justamente também essa época que traz essas coisas que você está falando. Às vezes vai chegando o Natal, vai chegando no final do ano, ai meu Deus, Natal, não gosto, ai, não vou comemorar, aí começa a revisar a vida. Então essa sua fala vai ser ainda mais útil porque vai encontrar esse cenário aí social de dezembro, que é um mês complicado para muita gente. É um mês fácil, alegre para muitos, mas para muitos outros tem pessoas que vão ficar destroçadas com o avançar do dezembro. E aí a sua fala vai ajudar a gente. Então, quais são os seus contatos? Eu vou colocar aqui para as pessoas que se interessarem. Tem algum e-mail, algum WhatsApp, algum contato que você coloca? Vou deixar o meu WhatsApp, né? 97393. Vamos lá, vou digitar aqui então, vou botar 0, código da operadora 21. 9 fora. 9 7393 97393 7941. É o meu telefone e WhatsApp. 7941. Isso aqui é o celular, WhatsApp, né? WhatsApp. Tem um Instagram também, que é Ana Lúcia Castelo Gomes, né? @Ana Lúcia Castelo Gomes. Vamos lá, vamos colocar aqui o Instagram então também. Instagram, repete por favor. @Ana Lúcia Castelo Gomes. @Ana Lúcia Castelo Gomes. Mais algum outro contato? Tem Face, tem... enfim, mas entrando em contato Esses são os dois, já são possíveis de falar com você, né? De falar, de tirar dúvidas, de realmente saber como funciona, como não. Terei o maior prazer de atender a cada um. Se tiver necessidade, estamos aqui. Tá certo. Então tá aqui já aqui embaixo, Ana Gomes, WhatsApp 0, código da operadora 21 973937 e o Instagram @Ana Lúcia Castelo Gomes, né? Então através desses dois canais, quem se interessar, quem tiver algum tipo de gostar de algum atendimento, né, profissional, um acompanhamento profissional, né? Porque aí ela vai passar todas as informações relativas a esse acompanhamento profissional para quem se interessar. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos procurar, quem sabe, mais para frente a gente faz algumas outras, né? Aí você traz, a gente combina, você mostra os aparelhos, né? Os instrumentos, né? Os instrumentais aí do EMDR para as pessoas visualizarem. Quem sabe a gente combina mais para frente aí algumas lives no Instagram falando sobre temas de autoconhecimento, de psicologia, né? Aí divulga para o pessoal. Então, mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe sua vida. E você já deixou uma mensagem, mas se você tiver que fechar e resumir tudo que você falou com uma frase, com uma ideia, com algum pensamento, que ajude a gente nesse final de ano a reforçar tudo aquilo que você falou nessa 1 hora, para que as pessoas fiquem com essa pulguinha atrás da
da orelha, e aí elas busquem um suporte emocional. Deixa a gente aí incomodado, fala alguma coisa para reforçar. Eu então encerro falando assim, a gente sempre fala, né? Como eu disse, né? Mas sempre foi assim, a vida foi assim, a gente sempre, né, tem uma justificativa. Ativa. Então é hora de olhar para essa justificativa e falar, pera lá, por que sempre foi assim? E não ter o medo dessa parada, né? Dessa automatização, dessa robô, né? É hora de parar e falar, isso sempre está na hora de mudar. Até porque, se você for olhar, não sempre foi assim. Os medos nem sempre existiram, as tristezas nem sempre. Como é que começou isso? É hora de realmente ter essa capacidade de dar essa parada de justificativa, olhar por um momento para isso que está te trazendo queixa e mudar. Então fica esse convite de mudança, né? De coragem, nisso já que está falando que vai ser no final do ano, né? Essa Sim. coragem de olhar para você, olhar para trás e falar, a partir daqui preciso mudar. E buscar essa ajuda que realmente você vai perceber que a vida é muito além do esse sempre foi assim. Muito além. Basta você querer. Então fica esse convite, né? Se entrar em contato, né? Terei o maior prazer de atender a cada um. Ana, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, né, seu Amém. matrimônio, seu trabalho, sua missão, e que esse ano novo aí te encontre cada vez mais repleta da graça de Deus e cada vez mais com os caminhos aí iluminados e abertos nesse atendimento das pessoas, tá bom? Amém. Essa foi a minha Um irmã, abraço, então. a Ana Lúcia, para mim a Lulu, mas a Ana Lúcia, profissional psicóloga, técnica de enfermagem, uma mulher de Deus, uma mulher casada, uma mulher lúcida nesse tempo que a gente vive de tantas transformações e mudanças, e compartilhando com a gente aqui a sua técnica, o seu lado humano, e que a gente tenha essa esperança que você que está entrando em contato com esse conteúdo, com esse bate-papo, se sensibilize, se mobilize e faça realmente deste 2022 um ano novo, que pode começar agora com a sua decisão de encarar as coisas com um olhar diferente, para que realmente esse novo chegue na sua vida, não seja só mais uma folhinha de calendário virada, né? Mas que aconteça de fato uma transformação na sua vida. Eu espero isso para mim, espero isso para você, para a Ana e para todos nós. Um abraço, então, acompanhe aqui as nossas redes sociais, entre em contato conosco, comente, curta, compartilhe esse vídeo para várias pessoas, para que muitas pessoas se beneficiem com aquilo que a gente trocou aqui, aquilo que a gente conversou. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e Um até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau, Lu.